Ela tinha 21 anos, ele 42. Viúvo, melhor amigo do pai dela. O que era só um estágio, acabou em tentação. E quando o pai descobriu, tudo desmoronou. Comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal, porque essa história tem de tudo. Paixão proibida, segredos explosivos e um amor que desafiou todas as regras sociais. Raul chegou à casa de campo carregando apenas uma mala e um cansaço que parecia não ter fim, daqueles que não se resolve com sono, só com tempo ou milagre. 3 meses haviam se passado desde que perdeu Marina, mas a dor ainda pulsava como uma ferida aberta. 15 anos de casamento haviam terminado de forma abrupta, com uma ligação do hospital que mudou tudo para sempre. O acidente tinha sido rápido demais para despedidas, deixando apenas um vazio imenso, onde antes havia uma vida compartilhada. A estrada de terra batida que levava à propriedade havia despertado memórias. Marina sempre reclamava dos solavancos, mas sorria quando chegavam. Dizia que aquele lugar tinha magia. Agora, sozinho no carro, Raul sentia apenas o peso do silêncio. Roberto o recebeu com um abraço apertado e 2 cervejas geladas. Eram amigos há mais de 20 anos, desde a faculdade de arquitetura. A casa de campo sempre foi o refúgio nos momentos difíceis da vida. Foi ali quando Raul perdeu o primeiro emprego. Mais tarde, quando Roberto se divorciou. E até quando os sonhos pareciam distantes demais para serem alcançados. Você está mais magro, observou Roberto, estudando o rosto do amigo. E com olheiras que não enganam ninguém. Raul forçou um sorriso. Durmo pouco. Trabalho demais. Mentira. Você foge dos próprios pensamentos. Você precisa de silêncio, disse Roberto, entregando-lhe a cerveja. E eu preciso da sua companhia. Eles se sentaram na varanda de madeira, observando o sol se pôr atrás das montanhas. O ar estava fresco, carregado do cheiro de eucalipto e terra molhada. Raul respirou fundo pela primeira vez em meses. Aquele aroma sempre o acalmava. Marina costumava dizer que cheirava como começos novos. Sabe o que mais me mata? Disse Raul, quebrando o silêncio. É acordar de manhã e por um segundo esquecer que ela se foi. Por um segundo, ainda espero ouvir a voz dela na cozinha. Roberto não respondeu. Sabia que certas dores precisavam ser faladas, não consoladas. Ela queria vir aqui neste verão, continuou Raul, a voz mais baixa. Dizia que eu trabalhava demais, que precisávamos de tempo juntos. Ele riu amargo. Agora eu tenho todo o tempo do mundo e ela não está aqui para dividi-lo comigo. Como está a Malina? Perguntou, mais por educação do que por curiosidade real. Roberto sorriu. Terminou a pós-graduação em Paris. Volta na próxima semana. Raul lembrou da menina de 16 anos que conhecera anos atrás. Cabelos cacheados, sorriso largo, sempre correndo pela casa com livros debaixo do braço. Agora ela devia ter 21. O tempo havia passado rápido demais. Ela está diferente, continuou Roberto, com um brilho estranho nos olhos. Cresceu. Virou mulher de verdade. Raul a sentiu distraído, perdido nos próprios pensamentos. Não conseguia imaginar como seria reencontrar alguém que havia visto crescer. Para ele, Alina sempre seria aquela adolescente estudiosa que mal notava sua presença. Aliás, disse Roberto, como quem se lembrava de um detalhe importante, estava pensando em sugerir que ela estagiasse na sua empresa. Que acha? Raul quase engasgou com a cerveja. Minha empresa? Você é sócio, Raul, e ela se formou em arquitetura. Seria perfeito. A ideia o deixou desconfortável, mas ele não soube explicar por quê. Talvez fosse apenas o receio de misturar vida pessoal com trabalho, ou talvez fosse o medo de que qualquer nova presença em sua rotina pudesse abalar o equilíbrio frágil que havia conseguido construir. Desde a morte de Marina, ele se protegia da vida. Acordava, trabalhava, dormia. Repetia o ciclo. Qualquer variação parecia perigosa. Não sei, Roberto, estou tentando manter as coisas simples. Simples ou mortas? A pergunta veio como um soco seco no estômago. Raul olhou para o amigo, surpreso com a franqueza. Roberto tinha razão. Mas admitir isso doía mais do que a própria verdade. Vamos ver como será o reencontro, respondeu, tentando soar casual. Roberto riu. Você vai se surpreender.
Eles ficaram em silêncio, bebendo cerveja e ouvindo o canto dos grilos. O céu havia escurecido completamente, e as estrelas apareciam uma a uma. Marina sempre parava para contar estrelas quando vinham ali. Dizia que eram promessas do universo. Raul sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo, mas era uma paz diferente. Não era a ausência de dor, mas a presença de algo maior que ela. Talvez ali, longe de tudo, conseguisse finalmente aprender a viver sem Marina. Não esquecer, mas viver. Você sabe que ela não gostaria de te ver assim, disse Roberto lendo seus pensamentos. Raul assentiu. Marina sempre disse que a vida era para ser vivida inteira, não pela metade, mas como se vive inteiro quando a outra metade se foi. Ele não fazia ideia de que em poucos dias, algo ou alguém mexeria com tudo o que ele achava seguro, que o coração, mesmo rachado pela dor, ainda podia ser acordado, e que amar de novo talvez não fosse trair a memória, talvez fosse apenas sobreviver. O som do carro na entrada chegou antes que Raul pudesse se preparar. Ele estava na cozinha, tomando o primeiro café da manhã, quando ouviu as rodas no cascalho. Roberto saiu para receber a filha, e Raul ficou ali, segurando a xícara como se ela fosse um escudo. Vozes do lado de fora, risos, uma bagagem sendo arrastada. E então, pela primeira vez em talvez 3 anos, ele ouviu de novo a voz de Alina. 3 anos. Não era tanto tempo assim. Mas diante dela, parecia que um século os separava. Não era mais aguda como lembrava. Tinha ganhado corpo, maturidade. Falava sobre a viagem, sobre Paris, sobre como havia sentido saudade da comida brasileira. Raul está aqui, disse Roberto. Chegou ontem. O tio Raul? A surpresa genuína na voz dela fez algo estranho no peito dele. Tio Raul. Assim, ela o chamava quando criança. Raul respirou fundo e saiu para a varanda. O que viu o paralisou por dentro. Era como olhar para uma memória que não cabia mais na mesma forma. Nada nela lembrava a menina que havia visto crescer. Os cabelos cacheados agora estavam mais curtos, emoldurando um rosto que tinha perdido toda a redondeza da adolescência. Os olhos continuavam grandes e expressivos, mas havia algo novo neles. Uma intensidade que não existia antes, como se ela carregasse segredos que ainda nem sabia que trazia. Ela usava uma blusa simples e jeans, mas havia uma elegância natural em cada movimento. Não era apenas que havia crescido, era que havia se tornado alguém completamente diferente. Tio Raul! Alina correu até ele e o abraçou sem cerimônia. O abraço durou apenas alguns segundos, mas foi tempo suficiente para que ele sentisse a diferença. Ela não era mais a menina que se pendurava no seu pescoço. Era uma mulher. E isso o desestabilizou de uma forma que não conseguia nomear. Você não mudou nada, disse ela, se afastando com um sorriso que parecia guardar segredos. Você mudou tudo, respondeu ele sem pensar. Alina riu, e o som foi como uma música que ele nem sabia que precisava ouvir. Durante o almoço, ela contou sobre Paris, sobre as aulas, os professores, os projetos que havia desenvolvido. Falava com paixão sobre arquitetura sustentável, sobre como os espaços podiam transformar a vida das pessoas. Cada palavra saía com uma convicção que fazia os olhos brilharem. Raul se pegou ouvindo cada frase com atenção que não dedicava a nada há meses. Havia algo hipnótico na forma como ela gesticulava ao falar, como se as ideias fossem coisas vivas que precisavam ser libertadas. E você, tio? Como vão os seus projetos? A pergunta o trouxe de volta à realidade. Bem, seguindo a rotina. Roberto pigarreou. Na verdade, Alina, eu estava conversando com o Raul sobre uma oportunidade. Raul sentiu o estômago se contrair. Sabia o que vinha a seguir. Que tipo de oportunidade? Perguntou Alina, curiosa. Um estágio. Na empresa do Raul. Os olhos dela se iluminaram de uma forma que fez o coração dele acelerar. Não era apenas alegria. Era uma luz que parecia vir de dentro, como se alguém tivesse acendido uma vela no escuro. Sério, ainda estamos discutindo os detalhes, disse Raul, tentando ganhar tempo. Mas é uma possibilidade real? Insistiu ela, se inclinando para a frente na cadeira.
Raul olhou para Roberto, que o encarava com uma expressão que dizia claramente: "Não me faça ficar mal com minha filha." Olhou para Alina, cujos olhos brilhavam de expectativa, e naquele momento percebeu que não tinha como dizer não. "É uma possibilidade real", confirmou. O sorriso que ela deu em resposta foi como um soco no peito. Radiante, genuíno, cheio de vida. Era exatamente o tipo de sorriso que ele havia esquecido que existia. "Obrigada, tio Raul. Prometo que não vai se arrepender." À tarde, enquanto Roberto tirava uma soneca, Raul e Alina se encontraram na varanda. Ela estava lendo, e ele fingiu estar interessado no jornal. Mas seus olhos insistiam em desviar para ela, para a forma como franzia a testa quando se concentrava, para como mordia levemente o lábio inferior quando algo a intrigava. "Posso perguntar uma coisa?" disse ela de repente, fechando o livro. "Claro. Por que você realmente aceitou me dar o estágio?" A pergunta o pegou desprevenido. "Como assim?" "Você hesitou. Vi no seu rosto. Então, por que mudou de ideia?" Raul fechou o jornal e a encarou. Havia algo na forma como ela o olhava que o deixava desarmado. Sem medo, sem pressa. Como se tivesse todo o tempo do mundo para esperar a resposta verdadeira. "Honestamente, não sei." Ela sorriu. "Essa é a resposta mais honesta que alguém me deu nos últimos meses." "Por quê?" "Porque em Paris todos sempre sabiam exatamente o que dizer. Aqui você simplesmente é." Eles ficaram em silêncio por um momento. Raul sentiu algo se mexer dentro dele. Algo que havia estado adormecido por muito tempo. Era perturbador e, ao mesmo tempo, inexplicavelmente reconfortante. "Quando você quer começar?" perguntou. "Amanhã, se você deixar." Raul assentiu, sabendo que estava tomando uma decisão que mudaria tudo. E pela primeira vez desde a morte de Marina, isso não o assustou completamente. Naquela noite, deitado na cama de hóspedes, ele ficou olhando para o teto e tentando entender o que havia acontecido. Em um único dia, a filha do seu melhor amigo havia se transformado de uma memória distante em uma presença impossível de ignorar. E ele não fazia ideia se aquilo era o começo de algo ou o fim daquilo que ainda restava dele. Raul chegou ao escritório 1 hora mais cedo que o normal. Não que tivesse dormido bem. Passou a madrugada revirando na cama, tentando convencer a si mesmo de que aquilo era apenas um favor a um amigo. Nada mais. Organizou a mesa 3 vezes. Revisou projetos que já conhecia de cor. Bebeu 2 cafés seguidos. Qualquer coisa para manter as mãos ocupadas e a mente longe do fato de que Alina chegaria em menos de 1 hora. Às 8h30 em ponto, ela apareceu na recepção. Raul a viu através da parede de vidro do seu escritório e sentiu o estômago se contrair. Ela usava uma blusa branca e uma saia até o joelho, nada que chamasse atenção, mas havia algo na postura, na forma como caminhava, que fazia todas as cabeças se voltarem. "Bom dia, tio Raul", disse ela, batendo levemente na porta antes de entrar. "Bom dia." Ele se levantou, tentando parecer profissional. "Pronta para começar?" Mais do que pronta. Raul a apresentou à equipe. Viu como os colegas reagiam a ela, sorrisos mais largos que o normal, atenção extra nas explicações. Alina cumprimentou a todos com naturalidade, fazendo perguntas inteligentes sobre os projetos em andamento. "Ela é esperta", comentou Carlos, seu sócio, quando ficaram sozinhos por um momento. "E bonita também." Raul fingiu não ouvir, mas a observação o incomodou mais do que deveria. Decidiu começar com algo simples, uma revisão de plantas de um projeto residencial. Alina se sentou ao lado da sua mesa, próxima o suficiente para que ele sentisse o perfume sutil que ela usava. Algo floral, discreto, mas que grudava nos sentidos. "Este é o projeto da família Mendes", explicou, abrindo os desenhos. "Casa de 2 pavimentos, terreno em declive." Alina se debruçou sobre as plantas e ele percebeu como ela se concentrava. A testa franzida, os lábios levemente entreabertos. Havia algo hipnótico na forma como ela absorvia informações. "A orientação solar está perfeita", disse ela, traçando linhas imaginárias com o dedo. "Mas e se a escada ficasse aqui? Liberaria espaço para uma área de convivência maior."
Raul parou e olhou para onde ela apontava. Em 2 minutos ela havia identificado algo que ele levou semanas para perceber no projeto original. É uma boa observação. Posso sugerir uma alteração? Perguntou ela, já puxando uma folha em branco. Antes que ele pudesse responder, Alina começou a esboçar. Suas mãos se moviam com segurança sobre o papel, criando linhas precisas e fluidas. Raul ficou ali, observando-a trabalhar, completamente esquecido de que deveria estar supervisionando. Pronto, disse ela, girando o papel para ele ver. O que acha? O desenho era simples, mas revelava uma compreensão espacial impressionante. Não era apenas tecnicamente correto, tinha alma. É brilhante, admitiu ele, e o sorriso que ela deu em resposta fez algo perigoso no peito dele. O dia passou rápido demais. Alina se adaptou à rotina como se sempre tivesse feito parte da equipe. Fazia perguntas certeiras, oferecia sugestões criativas e absorvia feedback como uma esponja. Mas o que mais desestabilizava Raul era a forma como ela o olhava, sem medo. Todos no escritório o tratavam com deferência. Era o sócio fundador, o arquiteto renomado, o homem que assinava os projetos importantes. As pessoas mediam as palavras perto dele, caminhavam nas pontas dos pés. Alina não. Ela o olhava nos olhos quando falava. Discordava quando tinha uma opinião diferente. Ria das piadas que ele nem sabia que estava fazendo. Era como se ela o visse não como o chefe, mas simplesmente como Raul. E isso o deixava completamente desarmado. Você não precisa me chamar de tio aqui, disse ele durante o almoço, quando ficaram sozinhos na copa. Como prefere que eu te chame? Apenas Raul. Ela sorriu. Raul. A forma como ela pronunciou seu nome, devagar, como se estivesse testando como soava, fez um arrepio correr pela espinha dele. No final da tarde, enquanto ela organizava os materiais na mesa que haviam designado para ela, Raul percebeu que estava observando-a trabalhar. Não de forma profissional. Estava reparando na curva do pescoço quando ela abaixava a cabeça. Na forma como mordia a caneta quando pensava. No jeito como os cabelos caíam sobre o rosto. Algum problema? Perguntou ela levantando os olhos. Raul desviou o olhar rapidamente. Não, só verificando se você está se adaptando bem. Estou adorando. Ela se inclinou para a frente na cadeira. Obrigada por me dar essa chance. Você merece. Mesmo? Havia algo na pergunta que o fez olhar para ela novamente. Uma vulnerabilidade que ela não havia mostrado antes. Mesmo, confirmou. O sorriso que ela deu foi diferente dos outros, mais suave, mais íntimo. E por um momento que durou uma eternidade, eles ficaram apenas se olhando. Raul foi o primeiro a desviar os olhos. Quando Alina saiu do escritório, ele ficou ali sentado na sua mesa, tentando processar o que havia acontecido. Não tinha sido nada demais. Uma conversa normal entre chefe e estagiária, olhares casuais, sorrisos profissionais. Então, por que sentia como se tivesse acabado de correr uma maratona? Pela primeira vez em meses, ele havia se sentido vivo no trabalho, engajado, curioso sobre o dia seguinte, e isso o assustava mais do que qualquer outra coisa, porque sabia que não era sobre arquitetura, nem sobre Paris, nem sobre estágio. Era sobre uma mulher que não devia afetá-lo, e que mesmo assim fazia tudo ao redor parecer menor, inclusive ele mesmo. O projeto chegou numa terça-feira chuvosa. Um casal de aposentados queria uma casa no campo, simples mas especial. O diferencial. Queriam vidro, muito vidro. Queriam acordar vendo a natureza, almoçar sob a luz natural, dormir contando estrelas. É perfeito para vocês dois trabalharem juntos, disse Carlos, deixando a pasta sobre a mesa de Raul. Ela tem ideias frescas, você tem experiência. Combinação perfeita. Raul quis protestar, mas Alina já estava folheando os documentos com os olhos brilhando de entusiasmo. Uma casa transparente, murmurou ela, como se falasse de um sonho. Imagine só. Nenhuma barreira entre a vida e a natureza. Vidro tem seus desafios, disse Raul, tentando soar técnico. Questões térmicas, privacidade, estrutura, mas não são impossíveis de resolver. Ela levantou os olhos para ele.
Você não acha fascinante? Uma casa que não se esconde do mundo? Havia algo na forma como ela disse isso que fez Raul se perguntar se ela estava falando apenas sobre arquitetura. Nos dias seguintes, eles se debruçaram sobre o projeto. Durante uma semana inteira, trabalharam juntos das 9 às 6, com intervalos apenas para café e um almoço rápido. Alina trouxe referências de casas de vidro pelo mundo inteiro. Mostrou soluções criativas para ventilação, proteção solar, privacidade seletiva. Sua empolgação era contagiante. E se fizéssemos assim? Ela sugeria, esboçando rapidamente. Painéis duplamente orientados aqui, brises móveis ali. Raul se pegava observando as mãos dela enquanto desenhava. Mãos pequenas, mas precisas. Dedos que se moviam com confiança sobre o papel, criando linhas que pareciam ter vida própria. Raul, ela o trouxe de volta à realidade. O que acha? É bom, gaguejou focando no desenho. Muito bom. Ela sorriu e ele sentiu aquele aperto familiar no peito. Trabalharam lado a lado por horas. Alina fazia perguntas inteligentes. Raul compartilhava truques aprendidos em anos de experiência. Aos poucos, as conversas técnicas foram ganhando camadas pessoais. Por que arquitetura? Perguntou ele durante uma pausa para café. Porque espaços contam histórias, respondeu ela, mexendo distraída no açúcar. Uma casa pode fazer alguém se sentir seguro ou sufocado. Um escritório pode inspirar ou deprimir. É como se dessemos forma aos sentimentos das pessoas. Raul nunca havia pensado assim. Para ele, a arquitetura sempre foi sobre funcionalidade, estética, problemas a serem resolvidos. Alina falava como se fosse sobre alma. E você? Perguntou ela. Por que escolheu arquitetura? Ele hesitou. A resposta verdadeira era complexa demais. Sempre gostei de construir coisas. Só isso? Havia algo no tom dela que o fazia querer contar mais. Sobre o pai que nunca teve tempo para ele. Sobre como encontrou refúgio nos desenhos. Sobre como criar espaços foi sua forma de dar ordem ao caos da vida. Mas não disse nada disso. É complicado, murmurou. Alina assentiu, como se entendesse perfeitamente que algumas coisas eram grandes demais para palavras. No dia seguinte, ela trouxe música. Para inspirar, disse, conectando o celular numa caixinha de som pequena. Jazz suave preencheu o escritório. Não é muito profissional, comentou Raul, mas não pediu para desligar. Às vezes o melhor trabalho acontece quando paramos de tentar ser profissionais, respondeu ela. Eles trabalharam em silêncio confortável, apenas a música e o som dos lápis no papel. Raul se pegou relaxando de uma forma que não experimentava há muito tempo. Havia algo quase íntimo naquele compartilhamento silencioso. Foi quando Alina se esticou para pegar uma régua e seus dedos roçaram os dele, que tudo mudou. Foi um toque breve, acidental, mas Raul sentiu como se tivesse levado um choque elétrico. Olhou para ela e viu que havia sentido também. Seus olhos se encontraram por um segundo que pareceu eterno. Alina foi a primeira a desviar o olhar, mas suas bochechas ficaram levemente coradas. A partir daquele momento, o ar entre eles ficou carregado de uma tensão nova. Cada conversa parecia ter um subtexto. Cada sorriso durava um pouco mais que o necessário. Cada silêncio estava cheio de coisas não ditas. Raul começou a notar detalhes que não deveria. Como Alina mordia o lábio quando se concentrava. Como seus olhos brilhavam quando tinha uma ideia nova. Como ela tinha o hábito de passar a mão nos cabelos quando estava nervosa. E ela estava fazendo isso agora. Está tudo bem? Perguntou ela numa quinta-feira, quando notou que ele estava mais quieto que o normal. Claro. Por que não estaria? Você parece distante. Ela estava certa. Ele havia começado a se afastar. Chegava mais tarde. Saía mais cedo. Evitava ficarem sozinhos. Respondia às perguntas dela de forma mais curta, mais profissional, porque estava com medo. Medo do que sentia quando estava perto dela. Medo de como seu coração acelerava quando ela sorria. Tinha medo de estar lendo sinais onde não havia nada. Medo de confundir carinho com desejo. E, principalmente, medo de que ela não sentisse o mesmo.
Além disso, sentia que estava traindo a memória de Marina com pensamentos que não deveria ter. O projeto está quase pronto, disse, folheando as plantas para evitar olhá-la. Logo você poderá passar para outra coisa. Viu a decepção passar pelo rosto dela, como uma sombra. Certo, respondeu ela, a voz mais baixa. Se é isso que você prefere. Naquela tarde, Alina recolheu seus materiais em silêncio. Pegou o casaco devagar, como quem espera que alguém peça para ela ficar. Mas ninguém pediu. A música havia parado há horas. O escritório parecia menor, mais frio. Quando ela saiu, Raul ficou sozinho com as plantas da casa de vidro espalhadas sobre a mesa. Uma casa transparente, sem lugares para se esconder. Exatamente o que ele mais temia. Roberto ligou na véspera, a voz carregada de culpa. Raul, preciso de um favor. Você pode ficar de olho na Alina amanhã? Preciso viajar a negócios. É aniversário dela e eu odeio deixá-la sozinha. Raul segurou o telefone com mais força que o necessário. Claro, sem problema. Obrigado, cara. Você é um amigo e tanto. Quando desligou, Raul ficou parado no meio da sala tentando decidir se aquilo era uma bênção ou uma maldição. No dia seguinte, chegou ao escritório determinado a manter as coisas simples. Desejaria feliz aniversário. Talvez sugerisse um almoço com a equipe. Nada demais. Alina estava na mesa dela, concentrada em um desenho. Usava um vestido azul marinho que realçava os olhos. Não era nada provocante, mas havia algo especial na forma como ela estava arrumada. Feliz aniversário, disse ele se aproximando. Ela levantou o rosto e sorriu. Obrigada. Quantos anos? 22. Ela tinha 22. A mesma idade que ele tinha quando começou o próprio escritório. A diferença nunca pareceu tão gritante, ou tão perigosamente fácil de ignorar. Algum plano especial? Alina deu de ombros. Papai teve que viajar. Acho que vou para casa cedo, pedir uma pizza, assistir um filme. A imagem dela sozinha no aniversário fez algo desconfortável no peito dele. Isso não está certo, disse antes de conseguir se controlar. Como assim? Ninguém deveria passar o aniversário sozinha. As palavras saíram antes que ele pudesse filtrá-las. Que tal jantarmos? Conheço um lugar bom. Os olhos dela se iluminaram. Sério? Por que não? É seu aniversário. Raul. Havia algo na forma como ela disse seu nome que fez o estômago dele se contrair. Você não precisa fazer isso, eu sei. Mas quero. E era verdade. Queria. Às 7 da noite, Raul se encontrou esperando na frente do restaurante, nervoso como um adolescente no primeiro encontro. Não era um encontro, lembrou a si mesmo. Era apenas um jantar. Um favor a um amigo. Quando Alina apareceu, ele esqueceu de respirar. Ela havia trocado o vestido do trabalho por algo mais elaborado. Um vestido preto simples que realçava cada curva sem ser exagerado. Os cabelos estavam soltos, caindo em ondas suaves sobre os ombros. Estava linda de uma forma que doía. Você está... Ele parou, percebendo que qualquer coisa que dissesse soaria inadequada. Diferente, ela sugeriu, com um sorriso tímido. Deslumbrante, a palavra escapou antes que ele pudesse censurá-la. Alina corou, e ele se xingou mentalmente. O restaurante era pequeno e aconchegante, com luzes baixas e música suave. Raul havia escolhido uma mesa no canto, longe dos outros clientes. Para a privacidade, disse a si mesmo. Não por outros motivos. No início, a conversa fluiu naturalmente. Falaram sobre trabalho, sobre Paris, sobre os sonhos dela para o futuro. Alina contou histórias da infância que ele não conhecia. Raul compartilhou memórias da amizade com Roberto. Mas havia algo diferente no ar. Uma intimidade que não existia no escritório. Talvez fosse o vinho, talvez fossem as luzes baixas, ou talvez fosse simplesmente o fato de estarem ali, apenas os dois, sem pretensões profissionais. Posso perguntar uma coisa? Disse Alina, brincando com a taça de vinho. Claro, você já foi casado? A pergunta o pegou desprevenido. Por que quer saber? Curiosidade. Ela o estudou com aqueles olhos grandes e expressivos. Você tem uma forma de olhar para as coisas, como se carregasse histórias. Raul bebeu um gole de vinho antes de responder. Fui. Por 15 anos. O que aconteceu?
Marina morreu. Acidente de carro. Há 6 meses. O rosto de Alina se transformou. A curiosidade deu lugar à compaixão instantânea. Raul, eu... Não sabia. Sinto muito. Não precisa sentir. Você não sabia. Por isso você estava na casa do papai. Ele assentiu. Precisava sair de casa. Tudo lá me lembrava dela. Alina estendeu a mão através da mesa e tocou a dele. Foi um gesto natural, espontâneo. Mas quando suas peles se encontraram, algo mudou no ar. Ela deve ter sido muito especial, disse ela, não retirando a mão. Era. Raul olhou para os dedos dela sobre os seus. Pequenos, quentes, reconfortantes. Éramos felizes. Pelo menos eu achava que éramos. Por que diz isso? Quando alguém morre, você fica repassando tudo, se perguntando se fez o suficiente, se amou o suficiente, se... Ele parou percebendo que estava falando demais. Se o quê? Se realmente a conhecia. Ou se apenas achava que conhecia. Alina apertou suavemente a mão dele. Acho que isso é normal. A dor faz a gente questionar tudo. Raul levantou os olhos e a encontrou olhando para ele com uma intensidade que o deixou sem ar. Não havia pena no olhar dela. Havia compreensão. E algo mais que ele não conseguia nomear. Obrigado, murmurou. Pelo quê? Por não me tratar como se eu fosse quebrado. Ela sorriu. Você não é quebrado, Raul. Você é humano. O garçom interrompeu o momento trazendo a sobremesa que Raul havia encomendado. Um pequeno bolo de chocolate com uma vela. Você não precisava, começou Alina. Faça um pedido, disse ele, acendendo a vela. Ela fechou os olhos, concentrou-se por um momento e soprou. Quando abriu os olhos, estava sorrindo de uma forma que fez o coração dele pular uma batida. O que você pediu? Perguntou ele. Se eu contar, não se realiza. Superstição? Esperança. Eles brindaram com vinho. Aos seus 22 anos, disse Raul. Aos recomeços, respondeu ela. As taças se tocaram com um tilintar suave. Eles beberam, mas seus olhos permaneceram conectados por cima das bordas do vidro. Foi então que aconteceu. Alina baixou a taça e sorriu. Não com a boca, com os olhos. Um sorriso que parecia carregar todos os segredos do universo. Um sorriso que dizia coisas que ela não podia falar em voz alta. E Raul quase cedeu. Quase se inclinou. Quase tocou o rosto dela, como se aquele sorriso pudesse ser traduzido em pele. Quase disse tudo, mas o medo foi mais rápido que o desejo. Em vez disso, desviou o olhar e chamou o garçom para pedir a conta. No carro, voltando para casa, o silêncio entre eles estava carregado de tudo que não havia sido dito. Alina olhava pela janela, e Raul se concentrava na estrada, tentando ignorar a forma como ela cheirava a flores e promessas. Obrigada pela noite, disse ela quando ele parou em frente à casa de Roberto. Foi um prazer. Ela se virou para ele no banco do passageiro. Raul? Sim? Ela hesitou. Você sabe que eu não te trato como se fosse quebrado, né? Antes que ele pudesse responder, ela se inclinou e beijou sua bochecha. Foi um beijo simples, suave, mas durou 1 segundo a mais do que deveria. Quando ela saiu do carro, Raul ficou ali, a mão no rosto onde ela havia beijado, se perguntando como um gesto tão inocente podia fazer tanto estrago, e se perguntando quanto tempo mais conseguiria resistir. Raul deveria ter ido embora imediatamente. Deveria ter dado boa noite assim que ela beijou sua bochecha e entrou em casa. Deveria ter ligado o carro e voltado para seu apartamento vazio. Deveria. Em vez disso, ficou ali parado no banco do motorista com a pele ainda queimando onde os lábios dela haviam tocado. O perfume dela permanecia no carro como uma presença física. Flores e algo mais sutil. Algo que era unicamente dela. 5 minutos se passaram. Depois 10. Foi quando a porta da frente se abriu novamente. Alina apareceu na varanda, ainda usando o vestido preto. Olhou para o carro, e mesmo na penumbra, ele soube que ela podia vê-lo ali. Hesitou por um momento, como se estivesse tomando uma decisão. Então desceu os degraus da entrada e caminhou até o carro. O coração de Raul começou a bater mais rápido. Ela bateu levemente no vidro do passageiro. Ele abaixou o vidro, tentando parecer casual. Esqueceu alguma coisa? Perguntou,
a voz saindo mais rouca que pretendia. Não consegui entrar. Como assim? Esqueci a chave. Ela deu um sorriso tímido. E papai só volta amanhã de manhã. Raul olhou para ela tentando processar a informação. Você quer que eu te leve para um hotel? Não precisa ser tão drástico. Alina brincou com uma mecha de cabelo. Posso dormir no seu sofá? Prometo que não vou incomodar. Cada alarme na cabeça de Raul disparou ao mesmo tempo. Levá-la para seu apartamento era uma péssima ideia. Uma ideia perigosa. Uma ideia que ele sabia que deveria recusar. Claro, disse. Sem problema. Durante o trajeto até seu apartamento, eles mal falaram. Alina olhava pela janela e Raul se concentrava em respirar normalmente. A cada semáforo, o silêncio ficava mais pesado. Você tem certeza de que não se incomoda? Perguntou ela quando ele estacionou. Tenho. Mentira. Ele já estava se incomodando. Não com ela, mas consigo mesmo. Com a forma como estava ansioso para mostrar o apartamento. Com como queria que ela gostasse do espaço que ele havia construído. O apartamento era moderno, minimalista. Janelas grandes, móveis de linha limpa. Arte nas paredes. Alina entrou e olhou ao redor com interesse genuíno. É lindo, disse. Tem sua cara. Como assim? Elegante, mas não frio. Pensado, mas não calculado. Ela caminhou até a janela que dava para a cidade. As luzes noturnas criavam um cenário quase cinematográfico atrás dela. Quer alguma coisa? Água, café, vinho? Vinho parece bom. Raul foi até a cozinha, grato por ter algo para fazer com as mãos. Abriu uma garrafa de tinto, serviu 2 taças. Quando voltou, Alina estava sentada no sofá, descalça, as pernas dobradas embaixo do corpo. Ela havia tirado os brincos e soltado o cabelo completamente. Parecia mais jovem assim, e perigosamente mais íntima. Pelo seu aniversário, disse ele, entregando a taça. Pelo melhor aniversário que já tive. Eles beberam em silêncio. Raul se sentou na poltrona, mantendo uma distância segura, mas cada vez que olhava para ela, sentia como se a distância diminuísse. Posso perguntar uma coisa? Disse Alina depois de um tempo. Claro. Por que você nunca se casou de novo? Depois que Marina... A pergunta o pegou desprevenido. Ela morreu há 6 meses, Alina. Eu sei, mas você é jovem, bonito, inteligente. Tem sua vida toda pela frente. Raul bebeu um gole de vinho, tentando ganhar tempo. Algumas pessoas você só ama uma vez na vida. Você realmente acredita nisso? Ele olhou para ela. Havia algo na forma como perguntou que fez com que a resposta travasse na garganta. Eu costumava acreditar. E agora? Agora não sei mais. Alina colocou a taça na mesinha de centro e se levantou. Caminhou até onde ele estava sentado, parando bem na frente da poltrona. Raul? Sim? Obrigada. Por tudo. Pelo estágio, pelo jantar, por me trazer aqui, por me ver. Ver? A maioria das pessoas olha para mim e vê a filha do Roberto. Ou a estagiária nova. Ou apenas uma garota de 22 anos. Ela fez uma pausa. Você me vê como eu realmente sou. E como você realmente é? Não sei. Mas com você eu me sinto real. Havia algo na voz dela, uma vulnerabilidade que ele nunca havia ouvido antes. Ela se inclinou levemente e ele percebeu que ela ia tocar o rosto dele. Deveria ter se levantado. Deveria ter dado um passo para trás. Não fez. Quando os dedos dela tocaram sua bochecha, Raul fechou os olhos involuntariamente. O toque era suave, quase reverente. Como se ela estivesse memorizando cada linha do rosto dele. Por um momento que pareceu eterno, ele se permitiu sentir. A maciez da pele dela, o calor que irradiava do toque, a forma como seu coração disparou. Então a realidade voltou como um tapa. Raul abriu os olhos e se afastou bruscamente, levantando da poltrona. Não, disse, a voz mais alta que pretendia. Não podemos fazer isso. Alina deixou a mão suspensa no ar por um momento antes de baixá-la. Não parecia surpresa ou magoada, apenas triste. Por que não? Porque está errado. As palavras saíram atropeladas. Você é filha do meu melhor amigo, é minha estagiária, é jovem demais. Eu sou velho demais.
Acabei de perder minha esposa. Não posso... Não devo... Raul, desculpa. Eu sinto muito. Não deveria ter deixado isso acontecer. Não deveria ter trazido você aqui. Não deveria... Raul. A firmeza na voz dela o fez parar. Você terminou? Ele a olhou, confuso. Eu não estou me desculpando, disse ela, a voz baixa, mas clara. E você não deveria se desculpar também. Alina, foi verdadeiro. O que aconteceu foi verdadeiro. Ela deu um passo em direção a ele. Você sentiu também? Eu vi nos seus olhos. Raul não respondeu, porque não podia negar. Não estou pedindo nada, continuou ela. Não estou esperando nada. Mas não vou fingir que não aconteceu. E não vou me desculpar por sentir o que sinto. Ela pegou a bolsa e os sapatos. Onde você vai? Chamar um táxi. Ir para um hotel. Alina, espera. Você pode ficar. Eu durmo no quarto. Você fica com o sofá. Não precisa sair. Ela parou na porta e o olhou por cima do ombro. Eu sei que posso ficar, Raul. A pergunta é, você consegue me deixar ficar e continuar fingindo que não sente nada? Ela saiu sem esperar resposta, deixando apenas o perfume e uma pergunta que ele não sabia como responder. Raul ficou sozinho na sala, ainda sentindo o fantasma do toque dela no rosto. E pela primeira vez em 6 meses, percebeu que havia algo pior que a dor da perda. Era a dor de querer algo que você acha que não deveria ter. Raul passou a chegar ao escritório antes do sol nascer, 2 horas antes do horário normal. 2 horas antes de Alina aparecer com seu sorriso matinal e seu bom dia, que soava diferente de todos os outros bom dias do mundo. Funcionou por exatamente 3 dias. Na quarta-feira, ela também chegou às 6. Madrugada produtiva? Perguntou, colocando o café na mesa dele como sempre fazia. Raul olhou para a xícara e sentiu algo se contorcer no estômago. Mesmo o café tinha mudado. Agora cheirava a lembrança. Aquele momento no apartamento quando ela tocou seu rosto e ele quase esqueceu de todos os motivos pelos quais aquilo estava errado. Muita coisa para fazer, murmurou, sem levantar os olhos dos papéis. Posso ajudar? Não precisa. Ela ficou ali parada por um momento, esperando que ele dissesse mais alguma coisa. Quando percebeu que ele não ia falar, voltou para sua mesa. Raul mudou de estratégia. Começou a sair mais cedo. Às 4 da tarde, quando o expediente normal terminava às 6, inventava reuniões externas, visitas a obras, qualquer coisa que o tirasse do escritório. Mas ela estava lá quando ele voltava no dia seguinte. O perfume dela havia impregnado o ar. Os desenhos que ela fazia durante o almoço ficavam esquecidos sobre a mesa. Vestígios teimosos de uma presença que se recusava a ir embora. Na sexta-feira, tentou trabalhar de casa. Não vai vir hoje? Perguntou Carlos pelo telefone. Tenho uns projetos para revisar. É mais tranquilo aqui. A estagiária perguntou por você. Disse que vocês estavam trabalhando em algo juntos. Raul fechou os olhos. Pode passar para outro projeto qualquer. Ela é competente, vai se adaptar. Depois de desligar, ficou sentado no sofá onde ela havia estado 1 semana antes. O cheiro era sutil, mas cruel. Como se a lembrança dela tivesse se infiltrado no tecido só para provocá-lo. Trocou de lugar para a mesa da cozinha, depois para o quarto. Mas não adiantava. Alina estava em todos os lugares, no aroma do café que ele preparou de manhã, porque agora associava café com ela chegando ao escritório, sorrindo, perguntando como havia sido a noite. Na maquete da casa de vidro que ele trouxe para casa para terminar, porque cada linha o lembrava das mãos dela desenhando, da forma como franzia a testa quando se concentrava, do momento em que seus dedos se tocaram acidentalmente. Na voz da própria consciência, que soava estranhamente parecida com a dela perguntando: por que você não consegue me deixar ficar? Segunda-feira chegou como um alívio e uma condenação ao mesmo tempo. Raul entrou no escritório determinado a agir normalmente, profissionalmente. Ia cumprimentá-la como cumprimenta qualquer funcionário. Ia tratá-la como a estagiária que ela era. Ia colocar tudo nos eixos. Alina estava na mesa dela, trabalhando em um projeto novo. Usava uma blusa amarela que realçava a pele bronzeada.
Os cabelos estavam presos em um coque frouxo, com algumas mechas escapando e emoldurando o rosto. Ela levantou os olhos quando ele passou. Bom dia, Raul. Bom dia. Ele não parou. Não sorriu. Seguiu direto para a sala, fechou a porta e tentou se concentrar no trabalho. Às 10 da manhã, ela bateu na porta. Posso falar com você? Estou ocupado. É sobre o projeto da família Mendes. Eles ligaram com algumas dúvidas. Raul suspirou e abriu a porta. Ela entrou e fechou atrás de si. Por um momento, ficaram ali parados, ela perto demais, ele sem saber onde colocar as mãos. Que dúvidas? Perguntou, voltando para trás da mesa. Na verdade, Alina hesitou. Não ligaram. Ele a olhou confuso. Precisava falar com você. E sabia que era a única forma de você me ouvir. Alina, você está me evitando. Não era uma pergunta. Era uma constatação. E ele não podia negar. Estou tentando manter as coisas profissionais. Chegar às 6 da manhã é manter as coisas profissionais? Sair às 4 é profissional? Trabalhar de casa quando temos deadline é profissional? Cada pergunta era como uma cutucada em uma ferida exposta. Eu não sei do que você está falando. Mentira. A voz dela estava baixa, mas firme. Você está fugindo. De mim, do que aconteceu, do que você sentiu. Não aconteceu nada. Mentira de novo. Raul se levantou da cadeira irritado. O que você quer de mim, Alina? Honestidade. Honestidade? Ele riu, mas não havia humor no som. Quer honestidade? Está bem, você tem razão. Estou fugindo. Porque sou um homem de 42 anos que deveria saber melhor. Porque você é filha do meu melhor amigo. Porque minha esposa morreu há 6 meses e eu ainda acordo procurando por ela na cama. Porque o que eu sinto por você é errado, em todos os níveis possíveis. Alina não recuou, não desviou o olhar. Apenas o escutou. Terminou? Perguntou quando ele parou para respirar. O que mais você quer ouvir, que você sente alguma coisa? Ela deu um passo em direção a ele. Você acabou de admitir. Admitir não muda nada. Muda tudo. Como? Porque agora sabemos que é real. Os dois sabemos. Raul passou a mão no cabelo, frustrado. Isso não torna certo. E quem decide o que é certo? A sociedade. A moral. O bom senso. E o coração. A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Raul olhou para ela. Realmente olhou. Viu a mulher que ela havia se tornado. A força na postura. A determinação nos olhos. A coragem de estar ali, enfrentando-o quando seria muito mais fácil simplesmente aceitar a rejeição. E percebeu que ela estava certa. Era real. O coração... Ele parou, não conseguindo terminar a frase. Pode errar? Ela sugeriu. Pode escolher na hora errada? Pode querer coisas impossíveis? Raul assentiu. Mas ele não mente. Alina estava próxima o suficiente para que ele pudesse ver as pequenas manchas douradas nos olhos verdes dela. E o meu está dizendo que vale a pena lutar por isso, mesmo que seja difícil, mesmo que seja complicado. E se estivermos cometendo um erro? E se não estivermos? Antes que ele pudesse responder, alguém bateu na porta. Raul? Era a voz de Carlos. Temos visita. Alina se afastou rapidamente, alisando a blusa. Raul abriu a porta, tentando parecer normal. Quem é? Carlos sorriu. Roberto. Disse que estava na região e resolveu dar uma passada. O mundo de Raul desabou. Roberto estava ali, no escritório, a poucos metros de distância, de descobrir que ele estava apaixonado pela filha. Alina ficou pálida, mas manteve a compostura. Vou voltar ao trabalho, disse, saindo da sala. Raul a observou se afastar, sabendo que a conversa havia terminado. Mas dentro dele, algo havia começado. E não havia como voltar atrás, porque ela tinha razão sobre uma coisa. Agora eles sabiam. E certas verdades, uma vez ditas, não se desfazem, nem mesmo no silêncio. A chuva começou às 5 da tarde, sem aviso. Raul estava na sala de reuniões quando ouviu o primeiro trovão. Olhou pela janela e viu as nuvens escuras se acumulando sobre a cidade. Em 15 minutos, uma tempestade furiosa castigava as ruas. A equipe foi embora aos poucos. Carlos saiu correndo para pegar o filho na escola.
A recepcionista pegou um táxi. Os estagiários dividiram um Uber. Às 6h30 sobraram apenas ele e Alina. Quer que eu chame um carro para você? Perguntou, tentando soar casual. Não precisa. Vou esperar passar. Ela estava organizando os desenhos na mesa, como sempre fazia no final do dia. Movimentos precisos, quase meditativos. Raul ficou observando por um momento antes de se dar conta do que estava fazendo. Voltou para sua sala e tentou se concentrar nos e-mails, mas era impossível ignorar a presença dela do outro lado da parede de vidro. Cada movimento que ela fazia parecia magnetizar sua atenção. A chuva não diminuía, se intensificava. Às 7h, Alina bateu na porta da sala dele. Acho que vamos ficar presos aqui por um tempo, disse olhando pela janela. Parece que sim. Um raio iluminou o céu, seguido de um trovão que fez as janelas vibrarem. Alina deu um pequeno pulo e riu de si mesma. Medo de tempestade? Perguntou Raul. Não exatamente medo, é mais como respeito. Ela se sentou na cadeira em frente à mesa dele, como tantas vezes fizera durante os dias em que fingiam ser apenas colegas. Mas agora era diferente. Sem pretextos profissionais, sem desculpas. Raul? Sim? Por que você está fazendo isso? Ele fingiu não entender. Fazendo o quê? Me evitando. Fugindo toda vez que eu entro na sala. Tratando-me como se eu fosse radioativa. Outra rajada de vento balançou as árvores lá fora. A luz do escritório tremulou por um segundo. Eu não estou evitando você. Mentira. A voz dela estava baixa, mas firme. Você nem consegue me olhar nos olhos há uma semana. Ela estava certa. Ele havia se tornado um expert em olhar para qualquer lugar exceto para ela. Para o computador, para os papéis, para a parede, para o chão. Qualquer lugar que não fossem aqueles olhos verdes que pareciam ver através de todas as suas defesas. Alina. É por causa do que aconteceu no seu apartamento? O nome da questão ficou suspenso entre eles como uma acusação. Sim, admitiu ele finalmente. Por quê? Porque eu te toquei? Porque foi real. Raul se levantou da cadeira e caminhou até a janela. A cidade estava borrada pela chuva, as luzes se misturando em manchas coloridas. Era mais fácil falar olhando para longe. Porque tenho medo, disse. Medo de quê? De você, do que sinto, do que isso significa. Ouviu ela se levantar da cadeira. Sentiu quando ela se aproximou, parando a poucos passos dele. O que você sente? Perguntou, a voz quase um sussurro. Raul fechou os olhos. Era a pergunta que ele vinha evitando há semanas. A pergunta que não tinha resposta simples, ou que tinha uma resposta simples demais. Sinto que você é a primeira coisa em que penso quando acordo. Sinto que o dia só começa de verdade quando você chega no escritório. Sinto que sua risada é o som mais bonito que já ouvi. Ele se virou para encará-la. Sinto que estou traindo a memória da minha esposa ao pensar em você, do jeito que penso. Alina não desviou o olhar. E como você pensa em mim? Como uma mulher. As palavras saíram mais baixas que um suspiro. Como alguém que eu queria tocar com as mãos, com os olhos, e com tudo o que fui forçado a trancar. Como alguém por quem eu poderia me apaixonar se me permitisse. Se você se permitisse, mas eu não posso me permitir. Por quê? Porque você é jovem demais, porque sou velho demais, porque você é filha do meu melhor amigo, porque Marina morreu há 6 meses e ainda sinto como se estivesse traindo ela. Alina deu mais um passo em direção a ele, um leve sorriso tocando os lábios. Velho demais para quê? Para me entender? Ou para fugir de mim? Raul, posso te contar uma coisa? Sobre a Marina? Ele franziu a testa, surpreso. Você conhecia a Marina? Conheci uma vez. Há uns 2 anos, quando vim visitar papai. Vocês estavam aqui. Raul tentou se lembrar, mas a memória estava turva. Conversamos na cozinha enquanto você e papai estavam na varanda. Ela era linda e gentil e completamente apaixonada por você. Por que está me contando isso? Porque ela me perguntou sobre meus planos para o futuro. E eu disse que queria ser arquiteta, que queria trabalhar com construção, mas também com pessoas, que queria fazer a diferença. Alina pausou, como se estivesse escolhendo as palavras certas. E ela disse: que sorte a sua.
Raul vai adorar trabalhar com alguém que pensa assim. Disse que você era o tipo de pessoa que acreditava que a arquitetura podia mudar vidas, que seria um ótimo mentor para mim. Raul sentiu um aperto na garganta. Ela disse mais uma coisa. Alina estava tão perto agora que ele podia ver as manchinhas douradas nos olhos dela. Disse que esperava que você encontrasse alguém que o fizesse feliz quando ela não estivesse mais aqui. Porque você merecia ser feliz. Alina, ela não disse isso pensando em mim especificamente, mas disse pensando em você, na sua felicidade. Um raio cortou o céu, iluminando o rosto dela por um instante. E naquele segundo de luz branca, Raul viu tudo com clareza absoluta. Viu que Marina realmente quereria que ele fosse feliz. Viu que Alina não era apenas a filha de Roberto ou a estagiária jovem demais. Viu que o que sentia por ela era real e poderoso e assustador e inevitável. E viu que estava cansado de lutar contra isso. Eu não sei como fazer isso, disse ele, a voz quebrada. Fazer o quê? Deixar alguém entrar de novo. Amar alguém de novo. Arriscar tudo de novo. Alina levantou a mão e tocou o rosto dele, como havia feito naquela noite no apartamento. Mas desta vez ele não se afastou. Você não precisa saber como, disse ela. Só precisa deixar acontecer. E então ela se inclinou contra ele e ele a abraçou. Foi um abraço desesperado, carregado de semanas de resistência e negação. Ela se encaixou contra o peito dele, como se tivesse sido feita para estar ali. Ele afundou o rosto nos cabelos dela e respirou fundo, memorizando o perfume, a textura, a sensação de tê-la nos braços. Quando se separaram, ainda próximos, ela levantou os olhos para ele. Havia lágrimas ali, mas também algo mais profundo. Algo que ele reconheceu porque sentia a mesma coisa. Alina passou os dedos devagar pelo colarinho da camisa dele, como se desabotoasse o medo com um gesto. Raul passou a mão pelos cabelos dela, puxando-a para perto com uma urgência que ele mal compreendia. Seus lábios se encontraram com força, depois suavemente, como se quisessem se lembrar de cada contorno. Foi um beijo com alma, com entrega, com tudo que ele tentou negar por semanas. Ela segurou a nuca dele, buscando apoio, buscando mais. Ele a puxou pela cintura, como se precisasse mantê-la ali, como se ela pudesse desaparecer se não a segurasse forte o suficiente. O beijo começou hesitante, mas logo se tornou urgente. Quando ela mordeu seu lábio inferior com delicadeza e suas línguas se tocaram pela primeira vez, ele soube. Não havia mais volta. Ficaram assim, ofegantes, encostando as testas, trocando um olhar devastado pelo que acabara de acontecer. Então Raul segurou o rosto dela entre as mãos e beijou sua testa. Um beijo suave, cheio de promessas e medos. Um beijo que dizia tudo que ele não conseguia colocar em palavras. Eu tenho muito medo, sussurrou ele. Eu também, ela respondeu, os olhos brilhando. Isso vai complicar tudo. Eu sei. Pode não dar certo. Pode dar. Ela sorriu através das lágrimas e ele sentiu algo se desarmar completamente dentro do peito. Acho que estou perdendo o medo, disse ele. Quando a chuva finalmente parou, eles saíram juntos. Caminharam até o carro em silêncio, conscientes de que algo fundamental havia mudado entre eles. Raul deixou Alina em casa e voltou para seu apartamento com o coração batendo descompassado. Pela primeira vez em meses, não sonhou com Marina. Sonhou com olhos verdes e promessas sussurradas na tempestade. O evento durava apenas 2 dias, mas parecia uma eternidade. Raul sabia que compartilhar uma viagem de trabalho com Alina seria perigoso. 2 dias na mesma cidade, o mesmo hotel, reuniões onde ela brilhava com suas ideias, fazendo todos os arquitetos experientes pararem para escutar. Ele tentou reservar quartos em andares diferentes. Não havia disponibilidade. Ficaram lado a lado no 14º andar, porta com porta, tão perto que ele podia ouvir quando ela ligou a televisão na primeira noite. O segundo dia foi pior. Durante a apresentação da manhã, Alina falou sobre arquitetura sustentável com uma paixão que hipnotizou a plateia. Raul ficou no fundo do auditório, observando-a comandar a atenção de 50 profissionais, como se tivesse nascido para aquilo.
Quando ela olhou para ele e sorriu, um sorriso pequeno, só para ele, Raul sentiu algo se desarmar no peito. À noite jantaram no restaurante do hotel. A mesa era pequena, íntima. As luzes baixas criavam sombras suaves no rosto dela. Falaram sobre a apresentação, sobre os projetos futuros, sobre arquitetura. Mas cada palavra carregava um peso que não tinha nada a ver com o trabalho. Você foi incrível hoje, disse ele, cortando o peixe sem realmente prestar atenção na comida. Estava nervosa. Não parecia. Você me dá segurança. As palavras saíram simples, naturais. Mas o impacto foi devastador. Raul levantou os olhos e a encontrou olhando para ele com uma intensidade que fez o ar ficar mais denso. Alina. Eu sei. Ela bebeu um gole de vinho. Não podemos falar sobre isso aqui. Mas estavam falando. Com os olhos. Com os silêncios que duravam segundos demais. Com a forma como ela brincava com o anel no dedo. Com a forma como ele segurava a taça de vinho mais apertado que o necessário. Quando o garçom trouxe a sobremesa, nenhum dos dois tocou. A tensão na mesa havia crescido até se tornar quase palpável. Quer subir? Perguntou ele, a voz mais rouca que pretendia. Ela assentiu. No elevador, ficaram cada um em um canto, como se a proximidade fosse perigosa demais. Raul olhava para os números subindo. Alina estudava o próprio reflexo na porta de metal, mas quando chegaram no 14º andar, ela segurou o braço dele. Raul? Sim? Você pode entrar um minuto? Ele sabia que deveria dizer não. Sabia que entrar no quarto dela naquele momento, naquele estado emocional, seria cruzar uma linha da qual não haveria volta. Claro, o quarto era idêntico ao dele. Cama de casal, poltrona perto da janela, mesa pequena. Mas a presença dela havia transformado o espaço. As roupas dela dobradas sobre a poltrona. O perfume no ar. A sensação de intimidade que só ela conseguia criar. Alina se sentou na beirada da cama. Raul ficou perto da porta, as mãos nos bolsos, tentando manter distância. O que você queria me falar? Perguntou. Que hoje foi um dos melhores dias da minha vida profissional e que isso só foi possível porque você acreditou em mim. Alina, deixe eu terminar. Ela se levantou, caminhou até ele. Quero que você saiba que, aconteça o que acontecer, você mudou minha vida. Me ensinou a ser corajosa. Me mostrou que posso ser quem eu quiser ser. Ela estava próxima o suficiente para que ele pudesse ver as pequenas manchas douradas nos olhos verdes. E eu quero ser corajosa agora, disse ela a voz baixa. Com o quê? Com isso. Ela levantou a mão e tocou o rosto dele. Com você, comigo, com o que a gente sente. Raul fechou os olhos e inclinou o rosto na direção da mão dela. Você tem certeza? Sussurrou. Tenho. Ela se aproximou mais até que os corpos se tocaram. E você? Ele abriu os olhos e a olhou. Realmente olhou. Viu a mulher forte e determinada que ela havia se tornado. Viu o desejo e a vulnerabilidade misturados no olhar dela. Viu o futuro que eles poderiam ter se ele fosse corajoso o suficiente para pegá-lo. Tenho, disse. E a beijou. Desta vez, não houve hesitação. Ele segurou seus cabelos com firmeza, puxando-a para um beijo visceral. As línguas se encontraram com urgência, e quando ela mordeu o lábio inferior dele, ele gemeu baixo, segurando-a pela cintura como se aquilo pudesse salvá-lo. Raul a pressionou contra a parede, as mãos nos cabelos dela, puxando suavemente para inclinar o rosto e aprofundar o beijo. Alina gemeu baixinho e passou as mãos pelo peito dele, desabotoando a camisa com dedos trêmulos de ansiedade. Tem certeza? Perguntou ele contra os lábios dela. Não para, foi a resposta. Ele a levantou no colo e a levou até a cama. Deitou-a com cuidado, como se ela fosse feita de cristal. Por um momento, ficaram apenas se olhando, respirações aceleradas, corações batendo descompassados. Você é linda, disse ele, a voz quebrada de emoção. Alina puxou-o para baixo, para outro beijo, este mais lento, exploratório. Suas línguas se encontraram e dançaram, descobrindo ritmos e pressões.
Raul beijou o pescoço dela, sentindo o pulso acelerado sob os lábios. Ela arqueou o corpo, suspirando seu nome. As roupas saíram devagar primeiro, cada peça revelada com reverência, depois com pressa, quando o desejo se tornou urgente demais para a delicadeza. Raul explorou cada centímetro da pele dela com os lábios e as mãos. Alina correspondeu, descobrindo a textura da pele dele, o sabor, a forma como ele estremecia quando ela mordia suavemente o lóbulo da orelha. Quando finalmente se uniram, foi com olhos abertos, olhando um para o outro. Raul segurou o rosto dela entre as mãos, sussurrando seu nome como uma oração. Era loucura, era perigoso, mas ele não queria mais viver seguro. Alina envolveu as pernas ao redor da cintura dele, puxando-o mais para perto, mais fundo. Moveram-se juntos, encontrando um ritmo que era só deles, urgente e suave ao mesmo tempo, desesperado e terno, como se quisessem memorizar cada segundo, cada sensação, cada som que escapava dos lábios um do outro. Quando o clímax chegou, foi como uma onda que os arrastou juntos. Raul enterrou o rosto no pescoço dela, sussurrando palavras sem sentido. Alina cravou as unhas nas costas dele, dizendo seu nome como um mantra. Depois ficaram deitados lado a lado, ainda ofegantes, suor misturado, corações batendo no mesmo ritmo acelerado. Raul virou o rosto para ela. Os cabelos de Alina estavam bagunçados, os lábios inchados dos beijos, os olhos brilhando com uma satisfação profunda. Acho que passei tanto tempo fugindo, disse ele, a voz rouca, que agora não sei mais voltar. Alina sorriu e tocou o rosto dele. Então vem. Eu te ensino o caminho. Ele riu baixinho e a puxou para mais perto. Ela se aninhou contra o peito dele, a respiração finalmente se acalmando. Lá fora, a cidade continuava sua vida noturna. Carros passavam, pessoas caminhavam nas calçadas, o mundo seguia girando. Mas no quarto 1432, o tempo havia parado. E nada, absolutamente nada, seria como antes. A mensagem chegou numa terça-feira de manhã. Sonhei com você ontem à noite. Acordei sorrindo. Raul leu as palavras na tela do celular e sentiu aquele aperto familiar no peito. Alina tinha o dom de transformar frases simples em declarações que o deixavam sem ar. Digitou a resposta sem pensar muito. Espero que tenha sido um sonho bom. A resposta veio rápida. O melhor. Você estava me ensinando a desenhar estrelas. Ele sorriu sozinho no escritório. 3 semanas haviam se passado desde aquela noite no hotel. 3 semanas de mensagens trocadas em segredo, olhares furtivos no trabalho e a sensação constante de que estava vivendo 2 mundos paralelos. No primeiro mundo, ele era o arquiteto respeitado, sócio da empresa, amigo de longa data de Roberto. No segundo, era o homem apaixonado por uma mulher 20 anos mais nova, a filha do seu melhor amigo. Os 2 mundos estavam prestes a colidir. Roberto apareceu no escritório sem avisar, como costumava fazer. Raul estava almoçando na sala, quando o amigo entrou, carregando uma cerveja e o sorriso largo de sempre. Surpresa, disse Roberto, jogando-se na cadeira em frente à mesa. Pensei em passar aqui para matar a saudade. Que bom te ver, respondeu Raul, tentando soar natural. Como estão as coisas? Bem, Alina está adorando trabalhar aqui. Fala de você o tempo todo. O estômago de Raul se contraiu, mas ele forçou um sorriso. Ela é uma ótima profissional. Roberto riu. Profissional? Cara, ela chega em casa falando dos projetos como se fossem filhos. O Raul disse isso, o Raul fez aquilo. Já estou com ciúmes. Se Roberto soubesse o quão próximo estava da verdade. Aliás, continuou Roberto, posso usar seu banheiro? A cerveja já bateu. Claro, você sabe onde é. Roberto se levantou e saiu da sala. Raul voltou ao sanduíche, tentando parecer relaxado. Foi quando seu celular, que estava sobre a mesa, acendeu com uma nova mensagem. A tela mostrou o nome, Alina, e a mensagem apareceu por inteiro na notificação. Mal posso esperar para estar sozinha com você de novo. Preciso te dizer uma coisa importante. Raul pegou o telefone rapidamente, mas era tarde demais.
Roberto estava parado na porta, o rosto transformado em uma expressão que Raul nunca havia visto antes. Era uma mistura de choque, confusão e algo que parecia perigosamente próximo da raiva. Roberto, sozinha com você de novo? A voz do amigo estava baixa, controlada, perigosa. Raul congelou. O tempo, o ar, os batimentos, nada se movia, exceto os olhos de Roberto que queimavam como lâminas. Que porra é essa, Raul? Deixa eu explicar. Explicar o quê? Roberto caminhou até a mesa e pegou o celular das mãos de Raul. Que você está trocando mensagens íntimas com minha filha? Não é o que você está pensando, não é? Roberto começou a ler as mensagens anteriores, o rosto ficando mais vermelho a cada palavra. Sonhei com você ontem à noite. Acordei sorrindo. Que caralho, Raul? Roberto, se acalma. Me acalmar? Roberto jogou o celular na mesa com força. Meu melhor amigo está cantando a minha filha. E você quer que eu me acalme? A voz dele ecoou pela sala. Do lado de fora, Raul viu alguns funcionários pararem e olharem na direção da porta de vidro. Não é assim. Então como é? Me explica como é, Raul. Me explica como o homem que eu conheço há 20 anos, que esteve no meu casamento, que segurou minha mão quando minha ex-mulher me deixou, está se aproveitando da minha filha de 22 anos. Eu não estou me aproveitando dela. Ela tem 22 anos. 22. Você tem 42. Você poderia ser pai dela. Mas não sou. Deveria ser. Deveria ser como um tio para ela. Como alguém que a protege, não alguém que... Roberto não conseguiu terminar a frase. Raul se levantou da cadeira tentando manter a voz calma. Roberto, se você me deixar explicar... Explicar o quê? Que você está transando com minha filha? Que vocês estão se encontrando pelas costas? Que você mentiu para mim durante semanas? A palavra transando saiu como um tapa. Crua, vulgar, reduzindo tudo que ele e Alina tinham a algo sujo. Não é isso. Então o que é? Raul hesitou. Raul sentiu a garganta fechar. Não havia mais escapatória. Só a verdade nua, crua e dolorosa. Como explicar o que sentia por Alina? Como colocar em palavras a forma como ela havia mudado sua vida? Como havia trazido cor de volta ao seu mundo? Eu me apaixonei por ela. Roberto riu, mas não havia humor no som. Era um riso amargo, desiludido. Se apaixonou? Você se apaixonou pela minha filha? Sim. Filha da puta. Roberto balançou a cabeça como se não conseguisse acreditar. Você é um filho da puta. Roberto, 20 anos de amizade. 20 anos. Eu te ofereci trabalho quando você estava quebrado. Te acolhi na minha casa quando sua mulher morreu. Te tratei como um irmão. E é assim que você me paga? Cada palavra era como uma punhalada, porque Roberto estava certo. Ele havia cruzado uma linha que não deveria ter cruzado. Eu não planejei isso. Não planejou? Você não planejou seduzir minha filha? Eu não a seduzi. Foi ela que... Raul parou, percebendo como isso soaria. Foi ela que o quê? Que se jogou em cima de você? É isso que você está insinuando? Que minha filha é uma garotinha desesperada que se atirou no primeiro homem mais velho que apareceu? Não, não é isso. Então me explica o que é. Porque da forma como estou vendo, você se aproveitou da admiração que ela tinha por você. Usou sua posição de poder, sua experiência, para manipular uma garota que poderia ser sua filha. Ela não é uma criança. É sim, Roberto gritou. Ela é minha filha. E você a corrompeu. A palavra ficou suspensa no ar como uma acusação final. Raul sentiu algo se quebrar dentro dele. Não apenas a amizade com Roberto, mas algo mais profundo. A imagem que tinha de si mesmo. A crença de que era um homem bom, íntegro. Roberto tentou mais uma vez. Não. Roberto levantou a mão. Não quero ouvir mais nada. Não quero mais você perto da minha filha. Não quero mais você na minha vida. A empresa... Que se foda a empresa. Eu vou tirar ela daqui hoje mesmo. E você... Roberto o olhou com nojo. Você vai ficar longe dela para sempre. Roberto se virou para sair, mas parou na porta. Sabe o que é o pior, Raul? Não é que você esteja transando com minha filha.
É que eu acreditei que você era diferente, que você era melhor que isso. E saiu batendo a porta com força. Raul ficou sozinho na sala, tremendo. Do lado de fora, viu os funcionários dispersarem rapidamente, fingindo que não haviam ouvido nada. Seu celular tocou. Uma nova mensagem de Alina. Papai acabou de chegar em casa furioso. O que aconteceu? Ele olhou para a tela, incapaz de responder. Como explicar que o mundo deles havia desabado? Como dizer que talvez Roberto estivesse certo sobre tudo? Guardou o celular no bolso sem responder. Talvez fosse hora de ir embora de novo. De começar em outro lugar, longe de tudo e de todos. Longe da confusão que havia criado na vida de uma garota que merecia coisa melhor. Longe da dor de saber que havia perdido o melhor amigo que já teve. E longe da terrível suspeita de que talvez Roberto estivesse certo sobre ele. Talvez o pior não fosse ter sido descoberto. Era ter olhado nos olhos de Roberto e enxergado pela primeira vez o próprio reflexo que mais temia. Talvez ele realmente fosse o vilão da história. 10 dias se passaram desde que Roberto descobriu. 10 dias de silêncio absoluto. Alina não ligou, não mandou mensagem, não apareceu no escritório. Era como se tivesse simplesmente desaparecido da vida dele, deixando apenas o vazio e o peso da culpa. Raul tentou trabalhar. Tentou se concentrar nos projetos, nas reuniões, na rotina que antes ocupava todas as horas do seu dia. Mas tudo parecia sem cor, sem propósito. Até o café tinha perdido o sabor. Carlos percebeu que algo estava errado, mas não perguntou. Os funcionários andavam nas pontas dos pés ao redor dele. O escritório inteiro parecia suspenso, esperando que alguma coisa se resolvesse. Na sexta-feira, Raul tomou uma decisão. Ia se mudar. De novo. Não para a casa de campo desta vez. Para longe. Talvez São Paulo. Talvez o exterior. Qualquer lugar onde não fosse lembrado dela a cada esquina, a cada café da manhã, a cada projeto que olhasse. Passou o fim de semana organizando as coisas. Dobrou as roupas em caixas. Embalou os livros. Desmontou a mesa de desenho que havia montado com tanto cuidado meses antes. Era domingo à tarde quando a campainha tocou. Raul não esperava ninguém. Roberto certamente não viria. Mal conseguiam se olhar nos últimos dias. Carlos estava viajando com a família. Abriu a porta e sentiu o mundo parar. Alina estava ali. Usava jeans e uma blusa branca simples. Os cabelos estavam presos em um rabo de cavalo baixo. Parecia cansada, como se não tivesse dormido direito há dias. Mas os olhos continuavam firmes, determinados. "Oi", disse ela. "Oi." A voz dele saiu rouca, como se não tivesse falado em dias. "O que você está fazendo aqui? Posso entrar?" Raul hesitou. Ver ela ali depois de 10 dias de ausência era como receber um soco no estômago e um abraço ao mesmo tempo. "Alina, não acho que seja uma boa ideia. Por favor." Havia algo na voz dela que o fez dar um passo para o lado. Ela entrou e olhou ao redor. As caixas espalhadas, a mesa desmontada, o silêncio de uma fuga não declarada. "Você vai embora", disse. Não era uma pergunta. "Sim. Por causa do que aconteceu com papai?" Raul fechou a porta e se virou para ela. "Por causa de tudo." Alina assentiu, como se esperasse essa resposta. Caminhou até a janela e ficou olhando para a cidade lá fora. "Ele me proibiu de te ver", disse sem se virar. "Disse que você traiu a confiança dele, que eu sou muito nova para entender o que estou fazendo, que isso vai passar. Ele tem razão." "Tem?" Ela se virou para encará-lo. "Sobre qual parte?" Raul não respondeu. "Porque se for sobre eu ser nova demais, ele está errado. Sei exatamente o que estou fazendo. E se for sobre isso passar..." Ela fez uma pausa. "Também está errado." "Alina." "Não." Ela levantou a mão interrompendo-o. "Você vai me ouvir. Uma vez. E depois, se ainda quiser ir embora, eu não vou te impedir." Raul sentiu algo se contrair no peito. Há 10 dias esperava que ela aparecesse para convencê-lo a ficar, para lutar por eles, para dizer que encontrariam uma solução. Mas havia algo diferente na postura dela agora. Uma resignação que ele não havia visto antes. "Pode falar", disse ele. Ela hesitou.
como se não fosse mais uma conversa qualquer, como se algo precisasse ser rasgado por dentro antes de ser dito. Alina respirou fundo antes de começar. Passei estes 10 dias pensando em tudo. No que aconteceu, no que papai disse, no que isso significa. Ela pausou. E percebi uma coisa. O quê? Que eu não vou tentar te convencer de nada. As palavras atingiram Raul como um tapa. Era exatamente isso que ele esperava dela. Era por isso que havia decidido ir embora antes que ela aparecesse. Não vou implorar para você ficar, continuou ela. Não vou dizer que podemos dar um jeito. Não vou fazer promessas sobre como seria fácil. Raul sentiu uma dor estranha se espalhando pelo peito. Por que não seria fácil? Disse Alina. Seria difícil. Muito difícil. Papai pode nunca perdoar. As pessoas vão falar, vão julgar. E você pode acordar um dia e se arrepender. Alina, mas eu precisava vir aqui te dizer uma coisa. Uma coisa que não disse naquela noite no hotel, nem em nenhum outro momento. Ela tirou do bolso uma pequena régua de madeira, a mesma que ele emprestara nos primeiros dias do estágio. Guardei isso sem querer, mas virou meu talismã. Segurou a régua entre os dedos. Toda vez que olhava para ela, lembrava de como você me ensinou a medir não só espaços, mas possibilidades. Ela caminhou até ele, parando a poucos passos de distância. Eu te amo. As 3 palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Te amo desde muito antes de ter coragem de admitir. Te amo de uma forma que não sabia que era possível. Te amo o suficiente para deixar você ir embora, se for isso que você precisa. Raul sentiu os olhos arderem. Não estou te dizendo isso para te fazer ficar, continuou ela, a voz firme apesar das lágrimas que começavam a aparecer. Estou te dizendo porque você merece saber, porque passo o resto da vida me perguntando e se o quê? E se você soubesse que alguém te ama do jeito que você é? Com todos os medos, todas as cicatrizes, toda a bagagem. E se soubesse que existe alguém que não quer que você mude nada, só quer estar ao seu lado enquanto você se torna quem quer ser? Uma lágrima rolou pelo rosto dela, mas ela não a limpou. E se soubesse que, para mim, você não é o homem mais velho, ou o chefe, ou o amigo do meu pai? Para mim, você é apenas o Raul, o homem que me ensinou que eu posso ser corajosa, que me faz rir, que me faz sentir segura e assustada ao mesmo tempo. O homem que eu escolheria 1000 vezes, mesmo sabendo como é difícil. Raul estava sem palavras. Durante 10 dias, havia imaginado esta conversa. Havia se preparado para os argumentos, para a negociação, para a tentativa de convencimento. Não havia se preparado para isso. Para o amor incondicional, para a aceitação de que ele podia partir, para a coragem de amar sem esperar nada em troca. Então é isso, disse ela, limpando o rosto com a manga da blusa. Era isso que eu precisava dizer. Que eu te amo. E que, se você for embora, vou sentir sua falta todos os dias pelo resto da minha vida. Mas vou ficar bem, porque ter te amado mesmo por pouco tempo já foi mais do que eu esperava da vida. Ela se virou para sair, mas Raul segurou o braço dela. Espera. Alina parou, mas não se virou. Você realmente me ama? Perguntou ele, a voz quebrada. Com cada parte de mim. Mesmo sabendo que sou complicado, que tenho cicatrizes, que posso não ser o que você precisa? Agora ela se virou. Os olhos estavam vermelhos, mas determinados. Principalmente por isso. Porque você é real. Porque você não finge ser perfeito. Porque quando você me toca, eu sinto que sou a pessoa mais importante do mundo. Raul a puxou para perto e a beijou com as mãos no rosto dela, os polegares limpando lágrimas que ainda não tinham caído. Era mais que um beijo. Era uma decisão. Foi um beijo desesperado, cheio de 10 dias de saudade e medo. Quando se separaram, ele segurou o rosto dela entre as mãos. Eu também te amo, sussurrou. Te amo tanto que achei que ia me matar. Então por que estava indo embora? Porque tenho medo de estragar tudo, de não ser suficiente, de te machucar. Alina sorriu através das lágrimas. Você acha que amor é sobre não ter medo? Não é? Amor é sobre ter medo e escolher ficar mesmo assim. Raul olhou ao redor para as caixas,
para a vida que estava empacotando por medo. Ajuda a desembalar? Perguntou. Para sempre. Ele riu e a beijou de novo. Desta vez, foi um beijo cheio de promessas e futuros possíveis. Lá fora, o domingo seguia seu ritmo tranquilo. Mas no apartamento 302, duas pessoas haviam finalmente encontrado as palavras que faltavam. E descoberto que o amor verdadeiro não vem sem riscos. Vem apesar deles. 2 anos. 2 anos desde aquela tarde de domingo, quando Alina apareceu no apartamento dele com uma régua de madeira no bolso e coragem no coração. 2 anos desde que escolheram ficar juntos, mesmo sabendo que seria difícil. E havia sido difícil. O primeiro ano foi o mais complicado. Roberto levou 8 meses para voltar a falar com Raul, e mesmo assim, apenas sobre trabalho. Os olhares no escritório, os comentários sussurrados, a sensação constante de estar sendo julgado. Raul carregou a culpa como uma pedra no peito. Culpa por ter se apaixonado. Culpa por ter machucado o amigo. Culpa por ter envolvido Alina numa situação que ela não merecia enfrentar. Mas Alina foi mais forte que todos os medos dele. Enfrentou as conversas difíceis com o pai. Suportou os olhares curiosos dos colegas. Segurou a mão de Raul nas noites em que ele acordava, achando que estava cometendo o maior erro da vida. Amor não é sobre não ter obstáculos, ela disse numa dessas noites. É sobre decidir que a pessoa vale a pena enfrentar qualquer coisa. E aos poucos, as coisas foram se ajeitando. Roberto começou a cumprimentar Raul nos almoços de domingo. Depois aceitou um café. Depois uma conversa sobre arquitetura. Nunca disse que aprovava o relacionamento, mas parou de combatê-lo. O escritório se acostumou com eles trabalhando juntos. As pessoas perceberam que não era apenas uma aventura, era algo sério, maduro, respeitoso. Raul aprendeu que o amor verdadeiro não pede desculpas por existir. E agora, numa manhã de setembro, ele estava parado diante de um espelho, ajustando a gravata e tentando acreditar que tudo aquilo era real. Nervoso? Perguntou Carlos, entrando no quarto do hotel. Apavorado, admitiu Raul. Por quê? Vocês já moram juntos há 1 ano, não é por isso. Raul se virou para o amigo. É porque daqui a 1 hora vou prometer diante de todo mundo que vou amá-la para sempre, e eu quero ter certeza de que sou capaz de manter essa promessa. Carlos sorriu. Cara, você já está mantendo ela há 2 anos. Hoje é só tornar oficial. O jardim estava perfeito. Cadeiras brancas dispostas em semicírculo, flores amarelas e brancas enfeitando o altar improvisado. Luz dourada filtrando pelas árvores. Simples, elegante, exatamente como Alina havia sonhado. Raul esperava no altar, as mãos suando dentro dos bolsos. Olhou para as pessoas sentadas nas cadeiras, amigos, colegas, a família de Alina. E Roberto na primeira fileira, usando um terno azul marinho e uma expressão séria, mas não hostil. A música começou. Raul respirou fundo e olhou para o fundo do jardim. E então a viu. Alina caminhava devagar pelo corredor improvisado, o braço entrelaçado no de Roberto. O vestido era simples, branco, fluido, sem exageros, mas ela estava radiante. Os cabelos soltos caíam em ondas suaves sobre os ombros. Não usava véu, apenas uma pequena tiara de flores. Estava linda de uma forma que fez o coração dele parar. Quando chegaram ao altar, Roberto parou. Por um momento, pai e filha se olharam. Havia lágrimas nos olhos dele. As primeiras que Raul via em 2 anos. Cuida bem dela, disse Roberto olhando para Raul. Sempre, respondeu Raul. Roberto assentiu e colocou a mão de Alina na de Raul. O aperto foi firme, significativo. Não era perdão, ainda não, mas era aceitação. Pode começar, disse Roberto, voltando para seu lugar. O celebrante sorriu. Raul e Alina escreveram seus próprios votos. Raul? Raul segurou as mãos de Alina e a olhou nos olhos. Por um momento, esqueceu que havia outras pessoas ali. Era só eles dois, como naquela primeira vez que se beijaram durante a tempestade. Alina, começou, a voz trêmula. Há 2 anos, você me ensinou que amar não é sobre não ter medo. É sobre ter medo e escolher ficar mesmo assim. Ela sorriu, os olhos já brilhando de lágrimas.
Eu cometi muitos erros. Tentei fugir. Tentei negar o que sentia. Tentei convencer a mim mesmo de que você seria melhor sem mim. Raul pausou, respirando fundo. Eu estava errado. Estava mesmo, ela sussurrou, arrancando risos da plateia. Estava errado porque o amor verdadeiro não é sobre ser perfeito. É sobre ser verdadeiro. E a verdade é que você transformou minha vida. Me ensinou a ser corajoso. Me mostrou que recomeçar não é traição. É sobrevivência. Raul limpou uma lágrima que escorreu pelo rosto dela. Então hoje, diante de todos que amamos, eu prometo parar de me desculpar por te amar. Prometo ser o homem que você merece. Não perfeito, mas inteiro. Prometo te escolher todos os dias, mesmo quando for difícil. Principalmente quando for difícil. Alina estava chorando agora, mas sorrindo ao mesmo tempo. E prometo que nosso amor nunca mais vai se esconder, porque você merece ser amada em plena luz do dia. O celebrante se virou para Alina. Seus votos? Alina limpou o rosto e respirou fundo. Raul, quando eu era pequena, meu pai dizia que arquitetos enxergavam possibilidades onde outros viam apenas vazio. Ela olhou brevemente para Roberto, que estava visivelmente emocionado. Você fez isso comigo. Viu possibilidades onde eu via apenas sonhos. Raul sentiu um aperto na garganta. Você tentou me proteger de você mesmo. Tentou se afastar porque achou que seria melhor para mim. Mas sabe o que eu aprendi? Que eu não preciso de proteção. Preciso de parceria. Ela apertou as mãos dele. Então eu prometo ser sua parceira em tudo. Nas construções, nos sonhos, nos medos, nas alegrias. Prometo te lembrar todos os dias de que você é suficiente. Prometo lutar por nós quando você esquecer como fazer isso. Alina sorriu através das lágrimas. E prometo que nunca vou deixar você fugir de novo, porque encontrei meu lar em você. E não existe lugar no mundo onde eu preferiria estar. O celebrante sorriu. As alianças? Carlos entregou as alianças para Raul. Simples, de ouro branco com suas iniciais gravadas por dentro. Com esta aliança, disse Raul, deslizando o anel no dedo de Alina, eu te escolho. Para sempre. Com esta aliança, respondeu ela, colocando a aliança nele, eu te escolho. Para sempre. Então, pelo poder que me foi conferido, eu os declaro marido e mulher. Raul, pode beijar a noiva. Raul segurou o rosto de Alina entre as mãos e a beijou. Foi um beijo suave, cheio de promessas e futuros. Um beijo que dizia tudo que as palavras não conseguiam expressar. A plateia explodiu em aplausos. Roberto foi o primeiro a se levantar, batendo palmas com vigor. Outros seguiram, até que todos estavam de pé, celebrando. Quando se separaram, Alina estava radiante. Senhora Cardoso, disse Raul, testando o som. Tem um anel bonito, ela respondeu, rindo. A festa foi pequena, íntima, música ao vivo, comida caseira, pessoas dançando na grama. Raul dançou com Alina a primeira dança, depois com a mãe dela, depois até com algumas colegas do escritório. Mas foi a dança com Roberto que mais o marcou. Ela está feliz, disse Roberto, quando a música lenta começou. Está, concordou Raul. Você também. Também. Roberto assentiu. Então acho que eu estava errado. Sobre algumas coisas. Raul o olhou surpreso. Não sobre tudo. Roberto se apressou em dizer. Você ainda é um desgraçado por ter me escondido isso. Mas... Ele fez uma pausa. Ela te ama. E você a ama. E talvez isso seja o que importa. Roberto, não me agradeça ainda. Ainda vou te dar trabalho pelos próximos 20 anos. Raul riu. Eu contava com isso. Quando o sol começou a se pôr, Raul e Alina se afastaram da festa. Caminharam de mãos dadas até a beira do lago que ficava no fundo do jardim. Como se sente? Perguntou ela. Completo, respondeu ele sem hesitar. Pela primeira vez em muito tempo, me sinto completo. Alina se encostou nele, observando o reflexo dourado do sol na água. Sabe o que mais me deixa feliz? Disse ela. O quê? Que nosso amor não precisa mais se esconder. Que podemos ser nós mesmos, sem medo, sem culpa, sem vergonha. Raul beijou o topo da cabeça dela, respirando o perfume familiar.
Para onde vamos agora? Perguntou ela. Ele olhou para o horizonte, onde o sol dourado se punha entre as montanhas. Depois olhou para a mulher nos seus braços, sua esposa, e sorriu. Para onde você quiser. Temos o resto da vida para descobrir. E caminharam lado a lado em direção ao pôr do sol, prontos para viver um amor que não precisava mais de desculpas, de explicações ou de esconderijos. Um amor que era simplesmente verdadeiro. E foi assim que eles descobriram. O amor verdadeiro não precisa se esconder. Basta ser verdadeiro. E isso sempre foi o bastante. Se essa história tocou seu coração, comenta de onde você está assistindo. Curte, compartilha e se inscreve no canal Histórias de Amor e Romance. Porque o verdadeiro amor não precisa se esconder. Ele só precisa de coragem para ser vivido.